Olá pessoal, mais um vídeo aqui do Seleção Literária, dessa vez para repercutir mais uma polêmica envolvendo censuras de livros, né? Quando o assunto é censura, curioso, que muito se fala que o livro, ninguém lê livro hoje em dia, é uma geração de pessoas que não leem livros, mas quando governos totalitários ao redor do planeta, em várias épocas, em vários séculos diferentes, resolvem banir algumas obras de arte, eles começam sempre pelos livros. E em 2023, a coisa não é muito diferente. Existem alguns tipos de censuras um pouco mais velados que fazem parecer que não é exatamente censura. É o que aconteceu na notícia que saiu da semana passada de que o governo de Santa Catarina determinou censura de livros em bibliotecas escolares. E a gente vai repercutir hoje com base numa notícia do jornal O Globo, que eu vou compartilhar a tela agora com vocês. E eu quero levantar algumas camadas sobre isso, para além dessa censura, especialmente a posição de alguns agentes envolvidos diretamente nessa história. Eu notei um silêncio das editoras que tiveram seus livros retirados pelo governo de Santa Catarina. E isso tem me chamado a atenção. Por que essas editoras não falaram, não se manifestaram, não lançaram notas sobre esse tema? E é o que a gente vai tentar analisar hoje aqui. Eu suspeito de algumas coisas, eu suspeito do que possa ser. Vai analisar porque eu tenho algumas suspeitas, não posso confirmar, não tenho nenhuma informação oficial, mas eu tenho algumas suspeitas sobre isso, que pode abranger um pouco mais umas questões mercadológicas. Vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Já tá aí. It, a coisa Doni Darko. O governo de Santa Catarina determina censura de livros em bibliotecas públicas, em bibliotecas escolares. Secretaria de Educação do governo bolsonarista Jorginho Melo mandou as instituições tirarem 9 obras de circulação. Reportagem do Guilherme Caetano, de 9 de novembro e atualizada há 2 dias. Eu estou gravando hoje esse vídeo no feriado do dia 15 de novembro, então teve uma atualização no dia 13, na segunda-feira. Secretaria do Estado de Educação de Santa Catarina mandou as escolas estaduais retirarem as 9 obras de circulação. Aí diz aqui, o ofício enviado às instituições na terça-feira passada, da semana passada, não traz as razões da determinação, mas diz que a gestão vai enviar novas orientações em breve. Abre aspas, determinamos que as obras listadas abaixo sejam retiradas de circulação e armazenadas em local não acessível à comunidade escolar, afirma a nota. Entre os livros banidos, vamos lá, nós temos aqui A Química Entre Nós, Larry Young e Brian Alexander, que é um livro que saiu pela editora Bestseller do grupo Record, que aborda questões da psicologia e da neurociência sobre os fenômenos da paixão. E aí na sequência a gente tem alguns livros, iniciando aqui da Dark Side Books, que são livros de terror: Coração Satânico, o Doni Darko, aquele mesmo que baseou o filme, Ed Lorraine Warren, Demonologistas, Arquivos Sobrenaturais, Exorcismo, It, a Coisa, do King, que sai pelo grupo Companhia das Letras, pela Suma, o selo da Companhia das Letras, Laranja Mecânica, um livro clássico que sai pela editora Aleph, e Os 13 Porquês, aliás, Os 13 Porquês e O Diário do Diabo, que Os Segredos de Alfred Rosenberg, o maior intelectual do nazismo, que sai pela editora Record. O procurado do governo catarinense respondeu que não estão sendo retirados livros das escolas estaduais da região. Apenas alguns dos títulos das bibliotecas das unidades escolares da região estão sendo redistribuídos, buscando melhor adequar as obras literárias às faixas etárias das diferentes modalidades oferecidas na rede estadual de educação. Obras específicas para o público adolescente e adulto tinham sido enviadas pela antiga gestão para escolas com alunos de uma faixa etária menor, como as que apenas têm estudantes do ensino fundamental, informou em nota. A deputada estadual Luciene Carminati, do PT, enviou um requerimento de informação ao governo solicitando os motivos e o parecer técnico que embasou a decisão. Ela também quer saber o que será feito com os livros tirados de circulação. Só falta queimar os livros. Vamos repetir a história? Parece que a Secretaria de Educação não está preocupada com a construção de conhecimento crítico, atual e adequado aos nossos estudantes, afirma Carminati. O escritor, tradutor e professor Fábio Fernandes, que traduziu Laranja Mecânica para o português, atribui a censura dos livros a uma herança do radicalismo encontrado hoje na ala mais conservadora do Partido Republicano dos Estados Unidos, graças ao bolsonarismo, entre aspas.
Jorginho é aliado de Jair Bolsonaro e Santa Catarina é o principal reduto eleitoral do ex-presidente. Quando ele atribui a essa questão da herança do Partido Republicano ligado ao Trump, é porque lá nos Estados Unidos começou uma onda de censura a vários livros, mas tem um detalhe, não foram, nem em todos os casos foram censuras estatais, mas sim censuras de associações civis, como grupos de famílias, grupos de religião, que são grupos independentes civis, né, montados ali em comunidades, em bairros, nas vizinhanças ali dos Estados Unidos, mas que eles estão completamente ligados, né? Eles estão ligados ali, praticamente são as mesmas pessoas, tanto do ponto de vista de associação de pais, né, quanto do ponto de vista de associações de igrejas, instituições religiosas, né? E aí ele continua, o Fábio Fernandes, ele abre aspas aqui, a gente abre aspas. O banimento de obras é uma das práticas mais odiosas de um regime totalitário. É inadmissível que se proíba que um livro circule numa biblioteca. É muito cruel e definitivamente um retrocesso, porque tira o poder de reflexão dos jovens leitores, diz Fernandes. E aí lembra do caso do Crivella na Bienal do livro de 2009, que tirou uma edição de um HQ de circulação. A gente até comentou aqui no canal também. Na época disse que tinha conteúdos sexuais para menores. O Crivella era prefeito do Rio de Janeiro na ocasião. E aí continua aqui a reportagem dizendo: o movimento de censura tem ganhado força especialmente nos Estados Unidos desde a eleição de Donald Trump em 2016. Um levantamento da American Library Association de março deste ano indicava que o país recebera 1.269 solicitações de banimento de livros no último ano, em particular a obras referentes à comunidade LGBT+, ou pessoas não brancas. O total de 2022 chegou a 2.571, frente a 713 em 2021 e 156 em 2020, uma escalada exponencial. E a associação, criada há 140 anos, passou a compilar os pedidos de censura pelo volume que a demanda teve nos últimos anos. Bom, pessoal, é mais um caso de censura e me surpreendeu dessa vez muito o silêncio das editoras. A Companhia das Letras, que edita os livros do Stephen King aqui no Brasil, ela geralmente se posiciona, ela lança nota nas suas redes sociais. Dessa vez ela não fez nenhum tipo de nota, pelo menos eu não encontrei no Instagram. Eu percorri o Instagram de todas as editoras, não vi nenhum tipo de nota de nenhuma editora. Que eu acho que esse silêncio das editoras está muito atribuído a uma questão mercadológica. São livros e algumas dessas editoras praticamente têm fãs muito grandes das suas obras. Tudo que eles lançam, por exemplo, no caso da Darkseid, eles têm um público muito engajado nas redes sociais, tem criação de conteúdo muito engajado, então eles têm verdadeiros fãs. Então, acho que para não entrar em polêmicas, entre aspas, né, é melhor silenciar, e assim permaneceram. Eu tendo a achar isso, né, não vamos falar de política, vamos bola para frente. E esse é um dos grandes problemas, né, porque a gente primeiro atende a um contexto mercadológico, de não levantar determinadas pautas visando única e exclusivamente o lucro, ao passo que você deteriora o debate social, né? Você deteriora as liberdades de expressões, você deteriora os próprios autores da casa, né? Percebam que todos são autores estrangeiros, mas não deve demorar para que os autores nacionais, logo de outros governos de estado, até mesmo do governo de Santa Catarina, sofram retaliações mais profundas aqui no Brasil. E como sempre, atribuindo o tipo de censura é muito clássico, né? É muito clássico, é sempre aos livros, como se alguns dessas reproduções cinematográficas adaptadas desses livros não fossem muito fácil de serem acessadas por crianças, né? Que eles estão sempre com essa pauta de proteção da criança, da infância e da família, né? O governo do estado, diante da sua pauta política, da sua agenda política, ele faz isso para atender uma bancada dos seus correligionários, seus deputados estaduais, e uma nota como essa atende uma boa parte da bancada do que se chama bancada da Bíblia, né? Mais ligados a evangélicos e católicos. E a própria temática dos livros nos apontam isso, né? Então o governo faz isso e o pastor, que é deputado estadual, vem lá com esse requerimento
do governo do estado, esse boletim do governo do estado, dizendo, ó, vitória, conseguimos, tal, 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 tal. Ele vai lá no púlpito lá da igreja, do culto, e apresenta esse documento, e é uma vitória política para os seus eleitores e para o seu modus operandi ali da política, da pauta de proteção da família e tudo mais. O que se esquece, e aí a gente tem que levar para um ponto muito legalista mesmo, é a lei, né? A gente tem uma Constituição que define muito bem o que são essas regras. Nosso artigo 5º da Constituição tem como princípio fundamental a garantia da liberdade de expressão e também da atividade intelectual e artística, desde que você não cometa, por exemplo, violações criminais como incentivo a ódio a determinados grupos, enfim. É o que a gente já sabe, né? É o que já é muito claro na nossa Constituição e na Constituição das maioria dos países com democracias tipo as nossas, né? E diante de clareza nesse texto constitucional e a clareza no ato do governo do estado, a gente só consegue traduzir esse caso como mais um caso de censura. A reportagem foi muito feliz em trazer na sua manchete exatamente isso. Eu vou retornar aqui, ó. Determina censura de livros. É censura mesmo. Por mais que a gente tenha visto o debate aí no Twitter, não, porque tem que adequar a idade. Não, porque você está tirando de circulação a obra por conta da sua temática. E que aí você fere justamente o princípio constitucional da liberdade de expressão. É como se você tivesse um livro sobre religiões de matrizes africanas, ou um livro sobre judeus, ou um livro sobre terror, gênero terror, ou um livro sobre comunidades LGBTQIA+, enfim. E você tira de circulação essas obras por conta da sua temática. Então é censura. A censura do nível mais clássico, que a gente tem um histórico aqui no Brasil já de muitos anos. Um caso clássico também é o do Estado Novo, por exemplo, do Getúlio Vargas, que perseguiu e prendeu escritores e tirou de circulação também muitas obras. A gente tem já na ditadura militar também, no AI-5, vários casos de censura de livros. E eu trouxe mais um aqui para a gente discutir aqui no Seleção Literária, levantar mais essa discussão e entender agora esse novo jeito de censurar, mas dizer que é só para adequar a idade. Deixa aqui nos comentários se você acompanhou esse caso, se está sabendo agora, mais uma polêmica, né? Semana recheada por polêmicas. Eu fiz recentemente um vídeo também falando sobre uma outra polêmica, mas agora sobre um outro contexto, né? Sobre inteligência artificial na literatura. Vou deixar o link também para você acompanhar. Semana meio conturbada de notícias. Eu liguei o computador aqui mais rápido para a gente gravar esse vídeo sem muita edição. E eu quero conversar com vocês sobre esse caso. Esses e outros casos você vai deixar a sua opinião aqui nos comentários que eu vou conversar com vocês. Aproveita, claro, para deixar um like e se inscrever no canal. É muito importante que você esteja inscrito, porque aí você fica sempre recebendo as novidades que a gente lança todas essas semanas aqui no Seleção Literária. Então você se inscreve e quando sair um vídeo você já fica recebendo a novidade. É de graça, não demora nem 2 segundos, é só apertar o botão de inscrição aqui embaixo. Pessoal que chegou até o fim do vídeo, muito obrigado e vamos agora conversar sobre esse caso aqui nos comentários. Valeu!